Olá, tudo bem com vocês? Na aula de hoje é sobre saúde comunitária, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre saúde pública, tá? Políticas públicas de saúde no Brasil. Vamos lá? Vamos começar um pouquinho retomando, né? Lá pelo século XX. Nessa época não existia uma implantação de um sistema de saúde público. Então, como que as pessoas eram atendidas? Existiam os médicos que iam fazer visitas domiciliares nas casas das pessoas que podiam pagar, tá? Portanto, quem tivesse condição financeira para custear o tratamento, o atendimento, o médico ia até onde precisasse para atender, tá? Quem não tinha condições, como que funcionava? Normalmente, existiam hospitais que na realidade a gente pode chamar de depósito, né, de doentes, porque eram hospitais voluntários, não tinham conhecimento científico, não tinham um embasamento para poder tratar um paciente, diagnosticar um paciente. Então, naquela época, existiam esses hospitais para realmente depositá-los, afastar esses doentes da sociedade, para que eles não contaminassem o resto da população que entrasse em contato com eles, tá? Então, isso eu estou falando de século XX. Existiam algumas sociedades que eram mantidas por auxílios governamentais ou doações, só que não era algo contínuo, tá? Então, esse atendimento ao público era algo que dependia de pessoas que fossem voluntárias, tá? De doações que não tinham uma sequência para poder organizar um setor, elaborar um tratamento, né? Dar condições para que esses doentes que estavam lá pudessem progredir, né? No seu quadro. Então, o que acontecia? Como eles depositavam os doentes e não tinham acesso à sociedade, eles acabavam se contaminando entre eles. Então, como não tinha esse tipo de julgamento para saber realmente que doença eles tinham, um tratamento, não sabia, de repente havia uma doença infecto-contagiosa, tá? E poderia passar entre eles. Muitos acabavam morrendo, tá? Não tinha acomodação, não tinha nutrição, não tinha cuidado, não tinha estudo, né, científico para poder elaborar um tratamento para essas pessoas, tá? A partir do século, vamos pensar um pouquinho mais para frente, década de 20, tá? Houve uma mudança muito significativa. Existe um médico sanitarista, né? Existiu, chamado Oswaldo Cruz. O que ele fez de diferente? Como que ele mudou essa organização? Ele implantou um sistema de saúde, tá? Então ele percebeu que com práticas de higiene e sanitarismo podia melhorar a situação de saúde das pessoas, tá? Ou seja, existem muitas doenças que são causadas por falta de higiene. Exemplo atual, Covid, né? Então, se a gente for pensar um pouquinho, qual que é a prática para poder prevenir? Higienização das mãos, né? Evitar aglomerações, descontaminar superfícies, objetos, né? Então, um exemplo, né? Condições sanitárias, naquele caso, rede de esgoto, tá? Muitas pessoas nessa época, quando morriam de alguma doença contagiosa, os seus corpos eram depositados nas ruas mesmo, não tinham lugar específico, tá? As pessoas não tinham coragem de pegar o corpo, medo de se contaminar. E como acabava ficando na rua, o que acontecia? Acabava contaminando o solo, o ar, a água, tá? E tinha mais risco ainda para aquela população. Então, ele implementou esse sistema, ele observou que por meio das práticas sanitárias, ele conseguiria dar uma melhorada, uma modificada na saúde, principalmente falando de saúde preventiva, para prevenir doenças, tá? Na teoria, esse método do Oswaldo Cruz foi sensacional, né? Foi uma observação de grande valor. Portanto,
as práticas sanitaristas eram semelhantes às práticas militares da época, ou seja, não havia uma explicação, um diálogo, tá? As pessoas eram obrigadas a participar da prática sanitária sem saber o porquê, tá? Então, era imposto de uma maneira agressiva, tá? Aí veio o problema, porque a população se sentiu ofendida, prejudicada, ameaçada, né? Como que alguém vem aqui dizer para mim que eu tenho que fazer tal coisa e eu não sei por quê, para quê, né? Sem uma explicação, vem de forma agressiva, nada gentil. Então a população começou a não praticar, tá? A ter receio, a contrariar essas práticas sanitárias. E uma das práticas que até originou uma revolta, não sei se vocês já ouviram falar na revolta da vacina, tá? Aconteceu no Rio de Janeiro, quando a população se revoltou contra a vacina da varíola, tá? Por que isso aconteceu? Hoje em dia a gente sabe porque tem muita campanha, né, que descreve, que relata, né, que orienta a população sobre a importância da vacina, para que serve. Então houve a criação da vacina da varíola, tá? E aí entrava as pessoas que representavam, né, essas práticas sanitaristas, entravam nas residências, obrigavam as pessoas a tomarem a vacina à força, sem explicar o quê, porque simplesmente chegava com uma injeção e forçava a aplicar. A população começou a ficar revoltada e aí aconteceu a revolta da vacina, tá? Por isso que não deu muito certo a aceitação, por conta da abordagem. Hoje em dia a gente sabe o quanto a abordagem é importante, principalmente tratando-se de saúde pública, né? A forma com que é abordado cada pessoa, de acordo com o seu contexto. E aí começaram a perceber que a revolta era contínua, que essas práticas não estavam funcionando, e aí, aproximadamente em 1970, que foi haver outra reforma sanitária para tentar corrigir, né, reparar essa situação de desigualdade. Olha o tempo que demorou, né? E não parou por aí não. Depois, em 1988, que aí teve uma Constituição Federal que consolidou a reforma sanitária chamada SUS, Sistema Único de Saúde. Então, a única maneira de acabar com essa desigualdade, tá, de atendimento foi criar um sistema único, onde todas as pessoas, toda a população, independente da sua cor, classe social, tá, classe econômica, seriam atendidas de uma maneira somente. Obviamente que pessoas preferiam ser atendidas no âmbito particular, né, com o seu médico em sua residência, mas com esse sistema criado, houve uma melhora muito significativa na saúde pública. E essa melhora se chama SUS. E nós vamos entender um pouquinho agora quais são os princípios do SUS, tá? Então, o SUS é uma constituição maravilhosa, tá? Tem todo um planejamento, tem toda uma teoria, toda uma prática para ser implantada, tá? É lindo. Precisa funcionar na prática assim como está na teoria, tá? É um dos sistemas mais completos que existem. E quais são os seus princípios, tá? Primeiro, princípio do SUS, universalidade, universal, ou seja, a saúde é um direito de todos, de todas as pessoas. Todas as pessoas têm o direito de ser atendido, de ser tratado, de ser medicado pelo SUS, tá? Segunda, integralidade. O que é integralidade? Dar uma atenção individual à saúde, tá? Como assim? Vamos pensar que existe a saúde preventiva e a saúde curativa. Existem métodos preventivos para prevenir doenças e curativo para tratar, curar doenças, tá? Então,
foi dividido super bem essa questão de saúde preventiva. Nós vemos a saúde preventiva nas unidades básicas de saúde, né? Onde ocorre atendimento preventivo. Uma pessoa que está hospitalizada não vai ser atendida numa unidade básica, né? Ela precisa ser curada, tratada, então ela vai para um hospital. Uma pessoa que está fazendo um exame de rotina, está fazendo um acompanhamento, não precisa ficar hospitalizada. Para onde ela vai? Para a unidade básica. Então, essa integralidade é atender individualmente de acordo com a necessidade do cidadão, da pessoa, tá? Sendo em saúde preventiva ou saúde curativa, tudo bem? Equidade. Todas as pessoas devem ter igualdade de atendimento e oportunidade de utilizar todos os serviços que o SUS oferece, tá? Isso se chama equidade, lembra? Igualdade, tá? Atendimento igual para todos. Participação da comunidade, o que é isso? Os próprios usuários, né? A população pode participar das conferências dos conselhos regionais de saúde, tá? Então, existe uma gestão do SUS e a população pode estar participando, pode estar acompanhando, pode e deve, né? Então, nós falamos da universalidade, a saúde é um direito de todos, universal. Integralidade, atenção individual à saúde, tá? Equidade, lembra, igualdade, serviços de saúde igual para todos. Participação da comunidade, onde a comunidade participa da gestão, tá? E tem mais dois princípios. Um se chama descentralização, tá? O que é a descentralização? O SUS se divide em 3 níveis, tá? Nacional, estadual e municipal. Ou seja, vai sair do centro e expandir. Descentralização, tá? E vai se expandir para nível nacional, estadual e municipal. E hierarquização, tá? Hierarquização e regionalização. Então, o que quer dizer essa parte de hierarquia, tá? Os serviços de saúde, eles precisam dessa hierarquia. E para que isso aconteça, eles são divididos em níveis, tá? De complexidade. Complexidade baixa, média e alta, que nós já vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Só para vocês entenderem, baixa complexidade, unidade básica. Média complexidade, ambulatório, pronto-socorro. Alta complexidade, a nível hospitalar, tá? Tranquilo? Qualquer dúvida vão falando comigo, vão conversando, tá? Princípios do SUS. O que compete ao SUS? Preservar a autonomia das pessoas, ou seja, o SUS não é interessante que as pessoas fiquem dependentes, tá, da saúde pública 100%. Ele quer que as pessoas aprendam a se cuidar de alguma maneira. Fazer principalmente um cuidado de prevenção, prevenir doenças, fazer a sua parte na saúde, tá? Então, quanto mais autônomas as pessoas forem, maior cuidado elas tiverem com a saúde delas, tá? Essa é a intenção do SUS também, um dos princípios, tá? Direito à informação sobre a sua saúde. Toda pessoa tem direito a ter informações sobre o seu estado de saúde, tá? É um direito da pessoa saber a gravidade, o estado, a complexidade. Divulgação de informação, tudo que houver, né, de planejamento, de campanha, que esteja relacionado ao SUS, deve ser divulgada, tá? Integração das ações de saúde com o meio ambiente e o saneamento básico. Então, tá interligado, né? Como nós já vimos, saúde não é só bem-estar físico e mental, tem a relação também com o ambiente, né, com que nós vivemos. Tem a relação também com o saneamento básico, né, condições de higiene, né, condições de abastecimento de água, rede de esgoto, né, então tem todo um processo, um conjunto que envolve a saúde. Serviços em todos os níveis de assistência, de baixa, média e alta complexidade, tá?
organizar os serviços de saúde para poder evitar duplicidade de atendimento para fins idênticos, por exemplo. Quando a gente vai tomar vacina, fica um cartão espelho na unidade, ou seja, nós levamos a carteirinha de volta, né, conosco, e fica um espelho na unidade em que foi realizada, tá? O espelho antigamente era em papel, hoje em dia é tudo computadorizado. Ah, Nicole, se eu mudar daqui lá para outra cidade, seu espelho vai estar lá. E como é que vai saber do seu espelho, né? Da sua história no SUS? Com o cartãozinho do SUS. É para isso que ele serve. Uma forma de identificação. Quem é você? Quais tipos de tratamento, né? Já foi realizado pelo SUS? Cirurgia, intervenção, tá? Vacinação. Então, tudo vai constar para não repetir o mesmo atendimento, para não ter essa duplicidade, tá? Falando um pouquinho de competência do SUS. Então, compete ao SUS controlar, fiscalizar procedimentos, produtos, substâncias, tudo que for de interesse à saúde, tá? Executar ações de vigilância sanitária, epidemiológica, tá? Saúde do trabalhador, também compete ao SUS. Ordenar formação de recursos humanos na área da saúde, então são realizados processos seletivos, concursos públicos, né? Para poder controlar, né? E admitir funcionários para a área da saúde, tá? Então também compete ao SUS. Participar das ações de saneamento básico, incrementar o desenvolvimento científico, tá? Relacionado a vacinas, medicações, tratamentos. Então, ele vai incrementar, muitas vezes custear, tá? Disseminar esse desenvolvimento. Fiscalizar e inspecionar alimentos, tá? Um controle rigoroso nutricional de bebidas, de qualidade da água, qualidade da comida, tá? Tudo que for de consumo humano. Então, olha só, coisas que a gente nem imagina, né? Compete ao SUS, tá? Porque está relacionada com a prevenção de doenças, tá? Realizar controle de fiscalização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos, radioativos. Então, para a gente poder fazer uso, né, quando necessário, de substâncias psicoativas, medicações controladas, tá? Quimioterápicos, radioterápicas, tudo isso vai precisar de uma prescrição e uma documentação, tá? Porque o SUS vai fazer esse controle. Para que o tratamento, se é realmente necessário, tá? Da mesma forma que existem pessoas que precisam muito de um tratamento, existem pessoas que desviam medicações, que não necessitam desse tipo de tratamento, tá? Que estão adquirindo medicações sem prescrição, sem fiscalização. Colaborar com a proteção do meio ambiente, também compete ao SUS essa colaboração. Muitas medicações vêm, né, extraídas de flores, tá? Animais. Então, essa questão do meio ambiente é muito importante para a área da saúde também e compete ao SUS. Então, esses são os princípios e as competências, tá? Agora, para a gente finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre o financiamento do SUS. Quem custeia tudo isso? Como que funciona essa questão de financiamento, tá? Cada região recebe uma verba, uma quantidade, tá? Financeira, para levar assistência aos locais de saúde, tá? Então, isso aí é da prefeitura de cada região, que é responsável por isso. E como que é calculado, como que, né? Nossa, é um valor X para todo mundo, como é que funciona? Tem algum tipo de problema, tá? Que acaba prejudicando um pouco os municípios que têm orçamentos mais baixos. Por quê? Eles acabam migrando os doentes dessa região para os hospitais regionais, para os ambulatórios, policlínicas regionais, tá? Então, aquela região que não tem um orçamento muito alto, que não dispõe de custo, de verba muito alto, acaba investindo mais nessa questão da migração da pessoa, né, do paciente para um hospital, um atendimento regional. E aí
Essas regiões que têm hospitais regionais necessitam muito mais de verba do que às vezes município, né? Onde a população é baixíssima, tá? Onde o orçamento é muito baixo. Então, essa parte de custo-financiamento vai depender bastante da região, da quantidade de gasto, da necessidade de cada região, tá? Normalmente nunca sobra muito, né? Mais falta do que sobra. Então, cada região vai investir naquilo que é necessário para a sua cidade. Então, se normalmente faz muita migração de paciente, o investimento é na área de remoção, ambulâncias, tá? Transporte. Se é uma região que recebe muita migração, vai investir em hospitais, leitos, ambulatórios, policlínicas. Então, é assim que funciona essa parte de financiamento do SUS, tá? Por hoje nós vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre os níveis de atenção, tá? Em saúde pública. Qualquer dúvida estarei à disposição, entre em contato comigo. Muito obrigada, gratidão, até a próxima aula.